Pai, Senhor, eu, eu quero deixar uma reflexão aqui para quem vai assistir agora ou quem vai assistir depois. Eu quero deixar uma reflexão aqui sobre algo que Deus falou comigo hoje de manhã, enquanto eu li a palavra dele. Eu li aqui em Mateus, no capítulo 13, uma palavra assim que me edificou muito. O versículo 10 em diante diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhe falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado conhecimento do mistério dos reinos dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa palavra, ela foi dita por Jesus quando ele estava ministrando através de parábolas. E Jesus falou o seguinte: ele começou a contar uma parábola sobre o semeador que saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra em solo rochoso, a outra em meio aos espinhos e a outra em solo fértil. E aí os discípulos ficaram com dúvidas e perguntaram para ele: Mas por que o Senhor está falando por meio de parábolas? E aí Jesus falou o seguinte, ele falou: Porque para vocês que têm vontade de aprender mais, ao que tem, se lhe há dado ainda mais. Aquele que tem vontade, aquele que tem desejo, aquele que quer aprender mais de mim, eu vou dar ainda mais. Agora aquele que não tem, até o que tem, até o pouco que tem será tirado. É o que Jesus está falando. Ele está dizendo que a revelação da palavra de Deus é para aqueles que realmente querem, aqueles que têm um desejo verdadeiro. A própria Bíblia diz, né, Deus fala em Jeremias: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o interessante é a explicação que Jesus dá para a parábola. Ele fala aqui, versículo 18, Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Olha só. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então ele está dizendo, ele está falando sobre a importância da compreensão da palavra. Não adianta eu querer ler a Bíblia de forma superficial. Não adianta eu querer ouvir uma pregação ali no domingo à noite, aprender tudo sobre pregação, ser um ótimo aluno ali do pastor, mas ser um péssimo discípulo de Jesus. Porque eu tenho que compreender. E só compreende quem busca de verdade. Quem está disposto a pagar um preço, a passar o tempo ali aprendendo, buscando, pedindo revelação. O Senhor, Deus, ele não é entendido. Deus, ele se dá a conhecer. Ele se revela para o homem. E ele se revela conforme a nossa busca, conforme o nosso desejo pela presença dele. E depois fala assim, o segundo solo diz assim, O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perdem o ânimo. Ou seja, Jesus está alertando agora da importância dos fundamentos, de criar raiz, importância de ir mais fundo nele, ir mais fundo no Senhor, buscar a Deus de forma mais profunda. A gente tem que parar de ficar lendo texto fora de contexto. Hoje eu vou ler Efésios 5, amanhã eu vou ler Gálatas 3, depois de amanhã eu vou ler Apocalipse 4. A gente tem que parar com isso. Nós precisamos ir mais fundo no Senhor. E eu só vou aprender mais da palavra de Deus quando eu entender o contexto, o sentido, quando eu entender a palavra por inteiro. A Bíblia é um livro que, se eu tirar 15 minutos por dia para ler, eu vou ler ela em um ano. O Novo Testamento, se eu tirar 15 minutos por dia, eu leio ele em 3 meses. Não é algo assim tão difícil. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos buscar Ele de todo o nosso coração, buscar, não entender a letra, mas
uma intimidade com o Espírito, porque é o Espírito Santo quem nos revela a palavra e nos dá um entendimento completo da palavra, um entendimento verdadeiro da palavra. Mas aí ele vai continuar, ó. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando infrutífera. Agora, no primeiro solo, ele fala da importância da compreensão. No segundo tipo de solo, ele fala da importância de nós irmos mais fundo, nos aprofundarmos mais em Deus, buscarmos mais. E terceiro solo, agora ele está falando da importância do desapego. Porque quem vive apegado nos valores desse mundo, nas preocupações desse mundo e nos desejos da riqueza, é o que ele leu aqui, é o que ele falou aqui, que nós lemos aqui, né? Mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem. Quem vive apegado às coisas desse mundo não vai conseguir se aprofundar em Deus, porque nós buscamos, os nossos valores são valores celestiais, não são valores terrenos. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Se o seu coração está nas coisas dessa terra, você não vai conseguir se aprofundar ainda mais em Deus. E o último solo é aqui, ó. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Ou seja, aquele que ouve por quê? Porque tem o desejo, ele quer buscar mais, porque ele tem aquele apetite espiritual, ele compreende por quê? Porque ele se aprofunda, porque ele não se contenta com pouco, ele quer mais de Deus, ele quer mais da palavra de Deus. Então, para aqueles que querem mesmo uma vida mais profunda em Deus, para esses Deus vai se revelar de forma sobrenatural. Esses vão ter a compreensão da palavra de Deus e não apenas vão compreender a palavra, mas também vão frutificar. Vão ter uma vida frutífera. Vão ter uma vida frutífera aqui na terra. Vão estar vivendo para a glória e louvor do nosso Deus. Se você quer mais de Deus, vive em desapego. Vive em desapego das coisas desse mundo, das riquezas desse mundo. Seu coração não pode estar nessas coisas, não. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, a provisão de Deus vai chegar até você. Você não precisa usar Deus para ganhar as coisas desse mundo. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Deus, ele vive desapegado das coisas desse mundo. Deus, eu costumo falar que Deus, ele quer arrancar tudo de nós. Ele quer tirar tudo de nós. Deus, ele quer nos esvaziar para que ele possa pegar a vida dele e colocar dentro de nós. Para que ele possa pegar os recursos dele, a provisão dele e trazer até nós. Mas para isso nós temos que perder os nossos recursos e as nossas provisões. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Eu quero terminar essa reflexão lendo aqui Colossenses, no capítulo 3. Eu quero deixar essa palavra com você. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Lembre-se, você não só morreu com Cristo, mas você ressuscitou com Ele. Hoje você vive uma vida nova, uma vida em novidade de vida. Pensai nos objetivos, nos propósitos do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Isso é o Evangelho. É uma vida de desapego dos valores terrenos e uma vida no centro da vontade de Deus, onde nós vivemos e buscamos os valores celestiais, porque o nosso coração está no céu. Aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Que Deus abençoe você. Que Deus possa te dar um coração sedento de desejo,
de vontade de aprender mais, de ir mais profundo nele. Que Deus possa te dar um coração desapegado dos valores dessa terra. Que você possa aprender a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, independente das circunstâncias, porque a sua alegria está no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Estou vendo aqui, tem Instagram sim. É só você colocar lá, Diego Aguiar Lemos. Tem Instagram, tem Facebook. E eu tenho compartilhado essas mensagens nas redes sociais para abençoar vidas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Que o Espírito Santo possa conduzir você numa busca ainda mais profunda por Deus. Amém? Deus abençoe.